Olá, oi, oi. Tava com problema na internet aqui, mas acho que agora deu certo. Olá, oi, Carol, André Dias. Tudo bem, pessoal? Marquinho, Ema, olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Deu um problema na minha internet aqui, não sei por quê, mas eu espero que funcione tudo direitinho. Vanessa já está aí, que bom. Sejam todos bem-vindos. Eu estou tentando conectar aqui no computador também para acompanhar os questionamentos e já vamos Olá, você. começar com... Opa, desculpa. Já vou chamar a Vanessa para a gente começar a conversar e vamos ver aqui. Hoje tá meio complicada a internet. Oi, Márcia. Marquinho dando beijo. Oi, meu amigo. Que bom, sejam todos bem-vindos. Vamos ver, já chamei a Vanessa. Está conectando. Hoje a internet está meio devagar aqui nesta casa. Vanessa, estamos vendo seu chão aí. Aê! Tudo bem, minha querida? Oi, oi, Tudo bom? E esse frio tudo todo? bem? Tá me ouvindo Eu tô bem? com frio hoje. É, Tudo bem? que bom, que bom. Que bom falar com você, que alegria. Obrigada por ter aceito o meu Alegria, convite. né, Ale? Que bom, né? Ai, pra mim é um prazer. Pra mim Então, é um prazer, nossa. já vamos começar a conversar com o pessoal. Tenho algumas coisas a dizer. Temos uma Sim, novidade para contar no final, né, Van? Mas a gente vai deixar para contar só no final. exatamente, É, bom, exatamente. essas conversas começaram primeiro porque aumentou muito o número de casos de violência contra as mulheres, né? Com a pandemia, e os números da Sim, pandemia são sim, bastante alarmantes, né? Eu anotei agora, sim. são no Brasil 42.720 casos, então é muita gente. Curitiba entra aí hoje no alerta laranja, porque o número de casos da Covid aumentou Complicado, muito e as coisas estão complicadas, as pessoas complicado, precisam se cuidar. complicado. Ó, minha mãe entrou aí, oi mãe. Sim. E aí, Oi, mãe. aumentando a violência contra as mulheres, eu resolvi começar a conversar com as minhas amigas, que são mulheres protagonistas nas questões socioambientais, para a gente empoderar cada vez mais as mulheres. E aí eu comecei a me perguntar, e isso foi ainda no dia 25 de maio, que eu não tinha muitas amigas negras protagonistas na luta socioambiental. Isso me incomodou. Sim, Eu tenho a Marina Silva como uma referência, depois vou falar dela, mas sim, a sim. gente não, eu não conheço muitas mulheres negras que tenham chegado à pós-graduação, mestrado, doutorado. Comecei a lembrar das minhas Sim. amigas, lembrei da Raíssa Fayet, com quem a gente vai conversar daqui uns dias, que é cantora, compositora, enfim. E lembrei de você, Vanessa, que eu tive a alegria de Ai, conhecer no encontro de sim, mulheres. E, e você é sim, uma protagonista, sem dúvida, uma aceleradora social. E, enfim, sim. eu queria então te agradecer muito, te parabenizar pelo seu trabalho. E a Vanessa tem muitas Obrigada. frentes de atuação, né? Eu queria que você Tem, aham, começasse de representatividade. isso, eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho como que é vencer essa barreira. Porque, assim, nós mulheres temos muitas barreiras a vencer. Por exemplo, uma mulher ganha menos do que um homem, mas um Sim, homem negro ganha menos do que uma mulher branca. E uma mulher negra sim, ganha menos do que um homem negro no mercado de trabalho, via de regra. Esses sim, números batem mesmo? É sim. isso mesmo, Van? Obrigada a Sim, é todos isso que mesmo. chegaram aí. Pessoal, se tiverem comentários, fiquem à vontade, tá? A Márcia já escreveu aí que é um prazer assistir a gente. Podem escrever que a gente vai batendo papo. Você tá me ouvindo bem, Tô, Alessandra? aham, É, tá ótimo. tranquilo.
Então, é uma realidade. Até eu gostaria antes, eu gostaria só de agradecer aqui ao nosso coletivo, às mulheres incríveis, né? Então, eu vou estar explicando direitinho como que a gente se organizou. A partir aí, a gente está no começo, desde janeiro se organizando, né? Uhum. E a gente tem, na verdade, e a Damares e a Ivanete, que são as minhas colegas maravilhosas aí, que sempre estão junto comigo. A Ivanete é uma negra retinta. A gente fala retinta porque ela é uma negra com um tom de pele bem mais escuro que o meu, né? E ela é da rede de mulheres negras aqui do Paraná. Ai, que bacana. Então, assim, é muita alegria. Ela também é aí da nossa frente, né? Uhum. E, assim, é um prazer, assim, estar na causa junto com elas, né? Sim. A gente participa aí do coletivo também do Movimento Negro Evangélico. Uhum. Então, foi algo que foi trazido também do Rio de Janeiro. É um liderado por um pastor batista, em que ele, o Marcos Davi Oliveira, né? Ele é um pastor que ele escreve sobre a questão negra no país e sobre como é a questão da fé cristã com o racismo. Então, como que se conversa, como é essa comunicação da fé cristã com o racismo. É um debate muito interessante também, né? Interessante. Onde a gente vai ver que nós temos aí 54% da população brasileira negra e parda, né? E boa parte dessa população está dentro das igrejas cristãs. Então, esse seria o debate que ele faz, né? Interessante. E essa seria uma frente, né, Alessandra? Então, seria. Você me perguntou, eu vou explanando, mas você me perguntou, a princípio seria. Como... Só me... Então, eu comecei falando que assim, eu não tinha me lembrado assim, e não tenho muitas referências de mulheres que conseguiram estudar e conseguir progredir, digamos, numa carreira socioambiental, em especial do direito, mas mulheres negras. E aí isso me chamou a atenção e foi quando a gente começou a conversar lá no dia 25 de maio, né? A gente só não tinha ajustado as agendas. Né? Exatamente. Até antes de toda essa questão vir à tona, enfim, com momentos muito trágicos. Mas a gente já vinha conversando sobre isso, né? Van, e você... E aí... Vamos pontuar que você... Exatamente, você me chamou a sua atenção antes realmente dessas questões. Sim, e o que nos dá até uma felicidade, porque é algo que a gente já está tão cansado de falar, né? E assim, mas é a própria sociedade que precisa despertar um interesse de fato para a gente poder. Então, isso para mim, assim, foi ótimo. Realmente, a gente não tem muitas mulheres na questão ambiental. Aqui, no Paraná, inclusive, eu tenho muitas colegas negras, né? E, em comparação às mulheres brancas, normalmente a gente leva o dobro do tempo para a gente concluir uma graduação. É isso que então, eu ia te pedir para você me contar para todo mundo, né? Porque você já me falou isso, né? E por que dessa demora? Por que que custa tanto mais em tempo e em dificuldades, né? Para se concluir, por exemplo, uma graduação. Oi para todo mundo que entrou aí, o João, meu querido amigozinho. Oi, Tainá. Tainá. Beijo. Valéria. Por que demora tanto? A gente demora geralmente porque a mulher, a mulher negra, ela tá sempre nas bases sociais, nas bases aí operacionais. Então, geralmente ela é uma mãe de família, ela é uma mãe de família solteira. Muitas vezes, quando ela não é o arrimo de família, que no caso seria o meu caso, né? Então, assim, você tem que conciliar, porque o dinheiro que você vai gastar na faculdade, muitas vezes, vai faltar em casa. Então, assim, eu tive esse processo, eu passei por esse processo, eu sei como é que é. Então, assim, muitas vezes você tem que fazer uma escolha. Ou você trabalha, ou no caso, aí se dedica para os estudos. Então, assim, as meninas de agora, elas estão tendo uma oportunidade um pouco maior, porém, elas continuam tendo, né, a questão da graduação, ela leva um pouco mais tempo por causa disso, por causa dessa base
essa base de capital cultural, capital social ainda que não é formada a nós. Então, nós temos que lidar com essa base diariamente que não é formada ainda para nós e nós temos que encarar que não tem um conforto, um respaldo, uma segurança, e você tem que encarar daí tanto o mercado de trabalho quanto a questão acadêmica. Nós não saímos, não largamos todos da mesma posição, essa que é a verdade, né? Então, as mulheres negras encontram obstáculos, né? Exatamente. Então, assim, você faz... E por isso que, assim, a gente tem aí hoje muitas representando, né? Mas isso é um trabalhar, né? Mas se a gente for ver uma mãe negra, né? Uma mãe negra, uma avó negra, né? As histórias, Alessandra, são parecidíssimas. Então, teve aquele Globo, se eu não me engano, teve um programa na sexta-feira falando sobre os repórteres negros, né? É isso, sabe? Quando o repórter falou sobre o meu pai era mestre de obra, eu me identifiquei porque o meu pai é mestre de obra. Então, assim, você vê realmente que do lugar que a gente sai para tentar construir algo realmente é muito esforço, é muito esforço. E assim, quem tem uma família com uma boa base, ele consegue, sabe, desenvolver muito mais daquele que não tem. Uhum. Mas é isso, sabe? E não quer dizer que não estejamos lutando por isso, né? Sim. Estamos todos na frente de batalha aí. Claro. Esse Globo Repórter, gente, quem não assistiu, assista. Eu chorei várias vezes assistindo. Para mim, aquilo foi realmente emblemático. E até a Maju Coutinho terminou falando assim, que a gente não tenha mais que discutir esta pauta desta forma, porque nós somos todos humanos, né? E é o que eu penso assim, biológica e espiritualmente, nós somos todos iguais. O que nos difere é a nossa aparência física, mas isso é só um detalhe. Só que é um detalhe que ainda impede que as pessoas desenvolvam as suas potencialidades e que as pessoas passem por sofrimentos que nós, brancos, talvez nem imaginemos a dificuldade que é, né, Van? Ivan, eu olhei, você me falou que são 30% da população paranaense é negra, né? E eu olhei... Exatamente. Eu olhei na internet agora e eu não achei um dado mais recente. O dado do site da Prefeitura de Curitiba é de 20 de novembro de 2013. Ele deve estar desatualizado, certamente. Mas naquela época já era 19,7% da população de Curitiba de negros e pardos. Então... Sim, eu tenho um dado mais atualizado, de 2020. Ótimo. O meu tá bem atualizado, né? Depois eu te passo aqui, mas eu vou te falar de algo. Tá. Esse está em 20% da população na capital que é negra. Porém, Alessandra, nós temos algo relacionado à subnotificação, porque muitos não se identificam como negros e pardos. Então, a gente tem um percentual maior. Eu estava conversando com as meninas, nós temos um coletivo aqui na cidade toda, onde a gente reúne pré-candidatas, militantes, e elas falaram, não, Vanessa, nós temos um percentual em torno de 30%, mas tem negros que não se identificam, então, assim, fica difícil eles não se identificam mesmo, eles não se reconhecem como negros, mas e isso é algo muito sério. Por que será que aqui você atribui isso? Olha, eu estava conversando hoje, até a Valéria tá conosco aqui. Ela acabou de falar, nós estávamos conversando Depois eu falo no coletivo que a nossa questão é a seguinte, tanto a Valéria quanto eu, nós temos no registro que nós somos brancas. Então, no registro de nascimento, nós somos brancas. Então, é isso, sabe? É por questão realmente da própria colonização, né? E das próprias políticas de embranquecimento, ou digamos assim, não temos escravidão negra aqui em Curitiba, como foi colocado no começo do século, enfim. Não temos essa questão, então nós não temos, é como a gente vê o senso comum falar hoje, não temos negros no Paraná, não temos negros em Curitiba. Pois é. Então, um sobre essa questão... Grande.
sobre essa questão de negação que nós temos que começar a trabalhar, sabe? Então já fica difícil para nós, porque aqui a gente já não existe, sabe? É uma invisibilidade Então, para a sociedade, né? é uma eu posso até falar para você, não se tem a violência que se tem em outros estados, Graças a Deus. mas a gente tem mas a gente tem uma invisibilidade muito grande, aonde ainda assim é muito difícil para a gente, sabe, se inserir nos espaços, sabe? E se inserir porque aí a gente enfrenta diversas formas de situações, né? Aleatórias e inesperadas. Sim, a Valéria está falando aqui, muitas vezes ela está falando dela, né? A gente parou de Uhum. estudar na adolescência para trabalhar e ajudar a criar os irmãos Exatamente. e só volta depois de adulta, que foi o caso dela, que terminou a faculdade com 30 anos. A Exatamente. Maria Amada, minha amigona, é inacreditável ainda discutirmos isto dessa forma, né? As mulheres são sempre preteridas. E as mulheres negras ainda mais, né? A Gisele está falando que esse processo faz parte do eugenismo e segue até hoje. Tem a violência de oportunidades. É muito sério, né? O que é o coletivo Mulheres Incríveis e como vocês trabalham? Como nós podemos ajudar? Como nós podemos auxiliar no trabalho de vocês? Enfim, quais são as maiores dificuldades? Olha, na verdade, a gente começou em janeiro. Eu recebi um convite de outro partido para estrelar, porque eu já tinha essa questão de movimentos sociais, de militância. Porém, né, eu vou explicar para todo mundo, né? Eu participo de concursos de Miss Eu Plus queria falar Size, disso né? também. Uhum. E acabei ganhando títulos no final do ano no Rio de Janeiro, né? Um a nível nacional e outro estadual, né? Nós temos 3 principais concursos aonde dão e um desses eu participei e acabei ganhando uma faixa nacional, né? E através disso veio um convite, veio um convite para estrear uma candidatura, uma pré-candidatura à vereança, né? E eu pensei, meu Deus, essas mulheres plus size, elas não têm nenhuma organização social formada que eu possa discutir alguma coisa. Eu tenho outras vertentes, mas eu não tenho nelas. Uhum. E daí eu pensei, a gente poderia fazer algo que fosse para quebrar, para desconstruir padrões, sabe? Uhum. Então, assim, a gente começou a partir aí de algumas reuniões e agora a gente tá tomando uma forma onde elas estão se empoderando através dos diálogos. Infelizmente, a gente não está podendo se encontrar, né? Então, a gente está fazendo pelo WhatsApp. Uhum. Então, a gente está vendo uma forma de empoderamento delas, muitas através aí das redes sociais, né? E tá tendo um crescimento uma com a outra. Que bom, um apoio mútuo. Um apoio mútuo, uma rede de apoio mútuo, que né? Bacana. E deve ser, assim, vocês devem enfrentar mais um preconceito, que é o fato o padrão de beleza ser o magro esquálido. E aí a mulher que é mais cheinha, que são lindas e com as suas curvas, acabam também tendo um preconceito em relação a isso, né? Você falou que você concorreu ao concurso. Gente, eu tô falando com uma Miss, desculpa aí, hein? Com vários prêmios ainda, hein? Hoje eu tô disfarçada de militante. Tá linda. Você falou que você concorreu também no Paraná, né, Van? E como é que foi isso? Exatamente. Aqui é uma experiência, para mim, assim, como eu vou com o meu cabelo afro, né? O meu cabelo, nós temos até uma classificação para os cabelos afros. O meu é 4B e 4C, que é aquele cachinho bem fechadinho. Tem um estudo em cima dos cabelos afros. Não sabia, que bacana. E o meu cabelo, ele é bem crespo, né? Então, é algo que estranha. Você sabe o que acontece aqui? Quem domina essa parte de concursos
de moda, eles não estão acostumados a ver que uma mulher negra pode vender para eles. Então, assim, não tem como, não passa, sabe? Então, assim, é muito Vender, você diz difícil. no sentido de representar a sociedade para vender produtos, é isso? Representar, exatamente. Tá. Uhum. Exatamente. Por isso que e o padrão, no caso o padrão aí europeu, ele sempre vai estar em vantagem relacionado a isso. Uhum. Mas aqui é inexistente. É algo assim inexistente ainda. Uhum. Não existe. A gente tem poucos produtores que olham essa questão ainda, sabe? Uhum. Então, Embora a gente é esteja complicado. falando Eu... de 30% da população, né? Exatamente. Poxa vida, eu acho assim que se nós não tivéssemos racismo de fato aqui, nós teríamos pelo menos 30% dessa população sendo representada nos espaços institucionais, nos concursos. Então, assim, há algo muito sério acontecendo, sabe? E, assim, não é mimimi, é algo realmente muito sério relacionado à invisibilidade, né? Sim, com certeza. E é muito fácil. Eu aprendi com a Esther Atanásio quando eu fiz a live com ela, que é uma jornalista Sim. maravilhosa que eu adoro. Essa coisa de ter lugar de fala, né? Então, assim, eu vi nos últimos dias muitos brancos falando dos negros. E esse lugar de fala não é meu, ele é seu. E é por isso que eu estou tão feliz de você estar aqui comigo, me explicando, me esclarecendo, me ensinando. E eu agradeço muito, porque às vezes é o que eu falei, isso me incomodou lá atrás. Porque como que eu não tenho amigas negras que fizeram doutorado? Como? Então, assim, devem ter, óbvio, muitas em outras áreas, e mesmo que eu não conheça, e até, pessoal, se vocês conhecerem mulheres negras que trabalhem com questões socioambientais, vamos conversar com elas. Mas se a gente não lembra tão facilmente, assim como eu lembrei de você, como eu lembrei da Marina Silva, como eu lembrei da Raíssa, mas então a gente tem um problema aí de desigualdade, né? De invisibilidade. Exatamente. A Valéria falou assim, meu pai era branco, família toda branca, sou a única preta das primas. Quando eu alisava meu cabelo, era morena, mas hoje me declaro preta com muito orgulho, apesar da opressão. Eu imagino que deve ser uma opressão até velada, né? De certa forma. Porque assim, eu estava falando com a Valéria hoje à tarde. Por que esses negros não se identificam? Muitas vezes eles conhecem essa identidade negra. Porém, eles acham que isso é pejorativo você falar que você é negro. Não, tem que ser, nós estamos nos assumindo realmente para a gente positivar, para a gente ressignificar esse lugar. Claro. Para dizer, não é feio. Não é feio, não é nada errado. Não foi, isso foi algo que foi colocado de que é errado ter uma identidade. Não é errado ter uma identidade negra, claro, sabe? Que não, né? Mas no caso meu e da Valéria, que nós somos negras claras, né? Uhum. E alisando o cabelo a gente passa por morena, né? Mas por que não? A gente não pode assumir. Por que não? A gente não pode ser, né? O negra, né? Mas você não é nem branca nem preta, mas por que não eu não posso ser o negra? Claro, né? Claro. Eu me identifiquei muito mais. Sim. A Thaís está falando aqui que só a luta muda tudo. Sofremos muito preconceito, inclusive no mercado. Querida, ela está falando que nós somos maravilhosas. Muito obrigada, Tainá, não Thaís, desculpa, imagina. Ela falou assim, muito difícil o mercado acolher a imagem da mulher plus, porque o padrão já é o esquálido mesmo, né? O padrão magérrimo, que daí não é real, que daí gera para as mulheres um sofrimento, que nem comem ou passam mal para manter um padrão. Exatamente. Então, o plus já é um problema, né? Um problema no sentido de que não é considerado padrão, e também da mulher negra. Ela disse que ela, por experiência, sofre isso na pele. Ela sofre. Essa menina, ela é Miss Maranhão. Ela participou junto comigo. Ela participou junto comigo deste concurso. E como que a gente se identifica, como que a gente se aproximou na amizade por aquilo que a gente passava de dificuldade junto. Uhum. Então, assim, as nossas dificuldades para conseguir passar lá no concurso eram as mesmas. Uhum. Tanto que o traje dela foi confeccionado aqui no Paraná por uma estilista daqui. Então, assim,
para você ver o esforço que a gente fez para chegar até lá, sabe? Sim. Então, assim, é complicado. Quando a gente chega no espaço de representação, as pessoas têm que valorizar mesmo, sabe? Mas Tem que valorizar. Nossa, eu me sinto assim, eu me sinto no meu espaço e pronto, acabou, porque eu sei o quanto foi difícil, sabe? pois é. Mas então a Tainá é paranaense? A Tainá, ela é maranhense, Ah, tá, mas entendi. ela... Tá, aham, entendi. uma amiga nossa aqui, a Aline Hack, Aham, fez o traje típico dela. entendi. Nós desfilamos com traje típico. Eu desfilei com um traje do Exxon Edel aqui, todo bordado às araucárias. Eu sou a primeira negra plus size do Paraná, negra, gorda. Linda! E representando, a minha temática era os engenheiros, os irmãos Rebouças aqui da Estrada de Ferro. Que bacana, que bacana. Uhum. Eu tô emocionada. Tem gente falando aqui que tá Ai, é chorando, muito emocionada. lindo. Eu também tô. A Maria tá falando, tá dando os parabéns. A Márcia tá dizendo, tá, então nós devemos ser todas anoréxicas. Que história é essa, né? Não pode, isso tá errado. Exatamente. E Isso. a Gisele Felizardo está falando aquilo que me causou esse incômodo inicial, né? Ela disse assim, você vê chefias negras, você vê mulheres menos, mas homens também. Você vê ela Sim. falou negras, no mercado de trabalho, os restaurantes que você vai tem negros, as lojas, os trabalhos. Então, isso só irá mudar quando os brancos começarem a se incomodar de não ter negros ao seu redor. É uma coisa... Alessandra, diga. Posso falar da Gisele? Claro. Só tem mulher maravilhosa aqui hoje. Só tem mulheres incríveis. Ela é... mulheres incríveis. Ela, se eu não me engano, a Gisele é formada em alguma coisa relacionada aí a uma parte bem técnica. Gisele, depois você coloca para mim, ela trabalha numa grande empresa. Trabalha numa grande empresa, ela é guerreira pra caramba e formada numa área de exatas. Isso é assim, ó, pra nós, assim, sabe? Uhum. Que bacana, né? E, nossa, quando a gente não combinou que a gente ia falar, e daí a minha cabeça fica a milhão, assim. Eu fico pensando em muitas coisas, né? É difícil, assim, como vencer essa invisibilidade, como vencer o preconceito, sim, a violência racial. Eu penso que é sim, só com educação, né? Eu sempre começo e termino falando de educação porque me parece que é a única maneira de nós entendermos realmente que nós humanos somos todos iguais, né? Olha, a Gisele está falando que ela é especialista em gestão de manutenção industrial e frota. Uau! Parabéns. Exatamente. E aí, enfim, era o que eu ia lhe perguntar, né? O que você pensa sobre isso? Como vencer esses preconceitos, essa invisibilidade e a violência que está atrelada a isso tudo, né? Sim, principalmente a nossa questão aqui é a invisibilidade, né? A gente vem focando, né? Nós vemos, principalmente o movimento negro aqui do Paraná, na questão de políticas públicas relacionadas à nossa identidade. Uhum. Então, assim, quando há, digamos assim, um massacre da população, né, falando que nós... não, massacre que eu falo no falar, porque muitas vezes é uma violência simbólica para nós, né? Que não deveria, ou desvalorizando as religiões de matriz africana. Eu sendo de origem cristã, eu tenho que aprender que o outro, ele tem uma cultura diferente da minha. E eu tenho que aprender a respeitar essa cultura, sabe? E eu tenho que aprender a acolher ele no lugar dele. Então, seria basicamente isso, sabe? A gente aprender a respeitar, aprender a acolher, aprender a valorizar. Nós temos aqui perto da minha casa, né? Nós temos a Praça Zumbi dos Palmares, né? Então, reforçar essas questões de que há um povo
que tem uma história aqui, que tem uma história muito bonita aqui de construção no Paraná, né? Os engenheiros Rebouças construíram, ajudaram a construir, foi algo notável. A gente tem a Inedina, a engenheira. Então, assim, nós precisamos realmente reafirmar essa cultura, essa identidade, para que a gente, né, que não se identifica, para que o povo daqui que não se identifique comece a se identificar com esses heróis, que são heróis para nós também, como qualquer outro herói europeu daqui, né? Uhum. Então, assim, é conhecer, é como você falou, sabe, Alia? É conhecer, é através da educação, é através realmente de valorizar automaticamente, quando a gente começa, e assim, você está num meio que valoriza as minorias, né, que fala sobre minorias, né? Tem. Infelizmente, a gente tem na sociedade ainda muita gente que massacra as minorias, então isso é um absurdo, sabe? É um absurdo a gente ter ainda esse tipo de conversa, onde a gente não pode acolher as minorias. Então, assim, se nós somos ainda a minoria aqui no Paraná, que a gente seja acolhido também como essa minoria e valorizado, sabe? E nós temos aqui a Isabela da Cruz, que ela é representante aqui de territórios quilombolas aqui no Paraná. Então, nós temos muita coisa relacionada à identidade negra, né? Sim. Então, não precisa a gente desvalorizar isso, é valorizar a nossa história, o que a gente tem de muito legal aqui, E né? todas as vidas importam, não é só a vida Sim, negra, é o indígena, sim, são todos os sim, seres. Eu sou uma sim, pessoa que defende os animais, então eu não vou defender os humanos. Meu Deus, é sim, uma premissa básica de sim, igualdade, né? E, enfim, sim. a Tainá, eu tô chamando ela de Thaís, mas é só porque eu tô cega, tá, Thaís? Não ligue, é porque a letra tá pequena e eu não tô enxergando direito. A Tainá falou que a educação é o desmanche da ignorância. E é isso, eu concordo inteiramente. Quando a gente começou esses bate-papos aqui, também foi no sentido de que, num momento da história onde há tanto preconceito, tanto negacionismo, tanto afronta ao outro, ao diferente, a gente precisa realmente da educação, como a Tainá falou, para desmanchar a ignorância, né? E a Márcia está Sim. falando que para melhorarmos a saúde, a segurança pública, moradias dignas, o meio ambiente, desigualdade social e o racismo, entre outras coisas, é só com educação mesmo, né? A Valéria está falando aqui que o respeito e a empatia vem acima de tudo, né? E a interessante é, a Márcia lembrou aqui algo que eu estava falando esses dias, bem isso mesmo. A Márcia diz assim, e mais, o maior escritor brasileiro, Machado de Assis, era negro, certo? E era. É, E ninguém fala, né? era, Fala dele, mas exatamente. não comenta. Não que seja necessário, porque eu penso que os negros têm as suas competências e capacidades, independente de serem brancos Sim, ou negros. As pessoas sim, têm, né? Mas a Gisele sim. fez uma pergunta. Alessandra, você sabe por que falamos em vidas negras importam? E aí ela, ainda bem que ela está me ajudando a responder. Ela disse, porque esta é a mais vulnerável. Então, toda vez que você melhora algo para a população mais vulnerável, você melhora para todos. Gisele, muito obrigada por esse ensinamento. É É isso. isso, sabe? É isso. Porque a gente vai falar, nós vamos falar, né, de políticas públicas, né? Uhum, Quando a gente vai colocar essas políticas públicas na prática, a gente vai ver que é uma população, é uma maioria de população que está desassistida nas cidades. Então, como que a gente vai aplicar essas políticas na prática, sendo que a gente não consegue desenvolver ou tem uma multidão ou uma base que ainda está marginalizada e que não tem ainda acesso a várias coisas que outros grupos têm. Então, seria basicamente isso, sabe? sim. Mas o mais importante aqui, Alessandra, sabe, é a gente começar. Nós temos um grande alvo, nós temos que delimitar os alvos que a gente. E não são as pessoas. Muitas pessoas colocam assim, individualizam.
eu entendo, cada um tem a sua forma, a minha forma é de ensinar como você Como como você amiga. está falando. Exatamente. Mas tem outros que lutam de outras formas, mas assim, nós temos um alvo principal é que as instituições, e esse é o recado desse do Vidas Negras Importam lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Que as instituições comecem a perceber que nós não estamos conseguindo somente com o nosso esforço, com o duplo esforço, com o triplo esforço, algo está acontecendo e eles precisam, sabe? Eles precisam dar uma olhada, as instituições precisam de fato olhar para nós de uma maneira que possa ser incluído de fato, sabe? Então, assim, de fato, de direito, porque nós temos esse direito. Sem dúvida. Então, isso seria o principal, assim, sabe? Que as instituições olhem e revejam a questão aí, tanto a questão aí essa questão excludente, que a gente é excluído naturalmente, naturalmente não, né? Que a gente é Pelo excluído sistema. institucionalmente pelo sistema, exatamente. Então, esse é o recado principal, sabe? Hoje É em assim, dia, não tá dando, a gente está tentando, mas o racismo institucional ainda é muito forte, sabe? Esse é o recado da população, sabe? eu tenho me chamado muita atenção desde sempre, mas nos últimos tempos em especial, quando eu vejo as lideranças, de modo geral, enfim, somente homens brancos. Então, como é que somente homens brancos vão refletir na política, especialmente, mas também nos cargos Sim, de ministérios, de secretarias, sim, de chefias, representar essa população negra, que é a maioria no nosso país, né? São cinquenta e quatro exatamente. por cento de negros, né? E nós temos Ah, que... eu vou abrir o meu coração relacionado à questão aí da candidatura da Marina. Nós tivemos duas candidatas, a Vera, se eu não me engano, que era de um partido também, eu não me lembro o partido dela, mas era um partido mais com viés um pouquinho de político de esquerda. A Uhum. Marina, que era um partido centro. E assim, que país é esse que diz que digamos assim, muitos eleitores não tiveram como referência uma mulher negra de esquerda para colocar Uhum. lá, nem uma mulher do centro. Então, são duas mulheres negras que foram candidatas à presidência. Então, assim, cadê a importância e a relevância dela, sendo que nós nem conseguimos, você imagine, a gente não conseguiu nem porcentagem. A Marina conseguiu porcentagem, a outra candidata também não conseguiu. Então, assim, há algo muito errado aí. E as Nos últimas... discursos e sabe, na prática realmente, não só porque é muito discurso, mas e a prática realmente dessas questões, sabe? Sim. As últimas eleições eu penso que foram totalmente atípicas, porque aquele voto de protesto do primeiro turno levou para o segundo turno que tínhamos de pior, É, independente. E aí enfim, a gente viu o que a gente está vendo hoje, enfim. enfim, Mas o que eu penso é que realmente nós mulheres é a tal da sororidade, né? Que eu aprendi com a Elsa, sim, minha amiga amada lá de Floripa, que eu não conhecia esse termo de você, enquanto mulher, se identificar, se reconhecer, apoiar. E eu sim, tenho sentido essa necessidade, por isso que eu comecei esses bate-papos, para a gente realmente empoderar cada vez as mulheres, todas elas, sim, inclusive as negras, sim, inclusive as indígenas, e todas, todas. sim, Porque a gente não vê quase mulheres como a Tainá, foi a Tainá ou a Gisele que falou, nos cargos de chefia, nos postos de comando, nas exatamente, instituições de ensino, nos mestrados, nos exato. doutorados. Então, isso está errado, tem alguma coisa errada nessa história, que é o que me chama a Alguma atenção, coisa né? errada. A Tainá fala que debates como esse fazem a gente refletir e se revoltar com tanto desamor por causa da cor. O mundo ainda anda muito doente. E a Gisele está indicando, se possível, leiam defeito de cor na minha pele. É uma obra?
um defeito de cor na minha pele. É, a Maria está dizendo, cada um tem a responsabilidade de mudar o rumo dessa prosa, educando seus filhos para respeitarem as pessoas, Exatamente. os animais, o meio ambiente, de modo geral. As minorias não conseguem acesso. E isso é verdade, é o que eu falo, né? Se nós somos humanos, então eu penso assim, gente, eu sou muito otimista. Eu aprendi com esta moça que está falando aí, a dona Maria, a doutora Maria, a usar um óculos cor-de-rosa. Eu penso que nós evoluímos muito enquanto humanidade, se nós Sim, pensarmos na evolução dos direitos humanos. Mas o caminho é muito longo, porque nós é estamos longo. todos no mesmo mar, só que tem gente que está de iate e tem gente que está remando num barquinho à vela, né? Então essas desigualdades Exatamente. precisam ser combatidas, né? Exatamente. Exatamente. E a Valéria está falando, quando as mulheres compreenderem o real significado de sororidade, as mulheres serão invencíveis. Eu não tenho a menor dúvida disso, Valéria. Nós aprendemos desde pequenas a nos julgar, a sermos inimigas, a, Exatamente. a vermos a outra como uma... O que nem sei que termo usar, assim, mas como uma ameaça, enquanto os É, homens se ajudam. Então, nós mulheres precisamos exatamente. nos ajudar, né? Precisamos. A Gisele está dizendo Precisamos. que um defeito de cor é um livro e o Na Minha Pele é outro livro. Ah, então, gente, ó, vamos, é que eu tô meio cega, né? E eu não tinha entendido o que ela tinha escrito. São duas obras que a Gisele está indicando pra gente. Uma é Um Defeito de Cor e a outra é Na Minha Pele. Legal, Gisele, Na obrigada. minha Eu vou pele. anotar aqui depois os livros também. É, nós temos 15 minutos ainda. Eu queria ver que mais que eu quero lhe perguntar. Bom, a questão, essa questão de dinâmica de empoderamento social, né? Como que você Sim, tem trabalhado nesse sentido para que o empoderamento social ajude num progresso sustentável? sim, sim. Olha, Ale, basicamente, a gente precisa trabalhar com recortes da nossa cidade aqui, né? Uhum, Então, assim, eu tenho aqui. Então, a gente. Por isso que eu falo, quando a gente fala em racismo e discriminação, é muito bom a gente conhecer a nossa regionalidade, a gente saber como funciona os nossos espaços, para que a gente possa agir de uma forma mais eficiente. uhum, Então, assim, vou fazer uma comparação aqui, né? Eu tô aqui para baixo do terminal, eu tô entre o Capão Raso e o terminal do Pinheirinho. uhum. Aqui, por incrível que pareça, é uma região onde muitas pessoas de Siqueira Campos vieram para cá. Então, é uma região que Siqueira tem Campos casas é um boas. município? Eu não conheço. É um município aqui Ah, do tá. Paraná. É um É que eu sou município aqui do Paraná. catarinense, eu moro aqui em Curitiba há 20 anos, mas eu sou catarinense, eu sou chapecoense. Eu não sabia. Siqueira Campos, Você é de Chapecó? eu A sou. minha família é toda de Chapecó. É por isso que a gente se deu tão bem. Olha só, olha a sororidade. Barriga Olha verde, quem aí. nasce em Chapecó, é. Gente, eu amo aquele povo, pelo amor de Deus. Eu amo os catarinos. Com certeza, com É, certeza. Um é o beijo nosso para jeito. minha Vocês terra. sabem como é que é. A nossa família, o costume catarina é ser acolhimento, é esse Acolhedor. acolhimento, né? É, é. Acolhedor, né? Então, aqui no bairro, a gente tem o pessoal de Siqueira Campos que veio para cá, construiu casas, então eles têm a própria forma de se organizar, eles vão para a igreja católica. Então, assim, muitas vezes a gente quer, eles não enxergam é, a desigualdade que está muitas vezes na frente, ou às vezes tem aí um grupo menos invisibilizado, ou a questão aí muitas vezes no meu caso aqui a gente tem que tomar cuidado com os usuários de drogas que tem no local. Então é isso. Nós temos em Curitiba, são muitos nichos, sabe? São muitos nichos peculiares que ficaram há 20 a 30 anos e se estabeleceram e vivem ali por causa do frio, por causa de várias condições, a gente acabou ficando todo mundo meio
cada um no seu quadrado, sabe? Uhum. Então, assim, eu tenho um amigo meu, eu não sei, acabou de fechar a confeitaria dele lá no Mercedes, é o Patrick. Uhum. Ele é uma mistura de holandês com alguma coisa de lá da Europa, de tão branco que ele é. E a Tipo primeira eu, vez que ele assim. veio para cá, exatamente, eu tirei uma foto porque eu falei, Patrick, você nunca veio aqui para Praça Zumbi dos Palmares? Né, para a Praça do Pinheirinho? Ele, não, eu nunca vi, Vanessa. Eu falei, mas o que, que você tá... Você rodou o mundo inteiro e você não veio aqui para a Praça do Zumbi? Então é isso, é questão de regionalidade, sabe? Da Uhum. gente pegar e muitas vezes sair do nosso bairro e conhecer o outro bairro para ver como é que funciona, sabe? Sem medo nenhum, sabe? Começar a se despir disso mesmo, sabe? Sair da nossa zona de conforto. E lá, você veja, o prefeito ficou chateado porque o Luciano Huck foi fazer uma matéria lá no aterro do Cachimba, né? A Não questão sei. do aterro do Cachimba. Sim. Sim, teve essa questão, que Fala o para quem prefeito não é ficou de chateado. Curitiba, só situa aí quem não é de Curitiba para entender do que você está falando. O aterro do Cachimba é um depósito, né? O depósito de onde vai o aterro de lixo sanitário aqui da cidade, né? Um dos Que, depósitos. que durante E a lá vida tem uma inteira população. foi um lixão a céu aberto, não é? Exatamente. E tem uma população que vive lá, Uhum. né? E o Luciano Huck foi fazer um programa lá, justo no aterro, né? Ah, mas Não sabia. Curitiba é vendida como uma cidade. Curitiba é vendida como uma cidade exemplar, maravilhosa. Mas o que, que Ecológico. é isso? Um aterro forte. O prefeito também não gostou, mas é aquela coisa. Vamos sair da nossa zona de conforto para ver se ele tivesse saído da zona de conforto dele, ele já tinha uma resposta pronta sobre aquele aterro. Pelo menos, estou iniciando uma política de melhoramento. Não, passou vergonha, sabe? Então é isso. E nós temos uma É isso, política sabe? nacional de resíduos sólidos que levou 22 anos para ser aprovada e que está aí desde 2010 e que até hoje não foi consolidada, né? E que ela previa o fim Sim, dos lixões a partir de 2010, de 2014, salvo engano. Agora eu sou ruim de números, mas acho que 2014. Ou seja, nós já estamos 6 anos atrasados, né? E essa situação não se resolveu. exatamente. Uhum, sim. É Então, por isso que eu falo que é socioambiental, não é só ambiental. Nós não podemos dissociar as pessoas das questões não ambientais, né? tem. Não tem. Nós estamos realmente a questão socioambiental é uma visão progressista, né? E é uma visão que os governos não podem mais deixar de ver, senão agora realmente, eles vão ter que prestar conta para a população, porque a população tanto faz de esquerda ou de direita, eles vão cobrar isso. De alguma forma vai afetar e eles vão cobrar, ou vai aparecer numa rede social, ou vai ser cobrado de outra forma. Então, Sem dúvida. E mais do que isso, nós não essa bipolaridade me mata, porque nós somos muito mais do que extremos. Nós somos um povo rico, sim, sim, multicultural, lindo, uma mulher linda sim. como você, uma Miss falando comigo. Olha que Obrigada. honra! E aí é isso que a Valéria está falando aqui, ó. Convém para os homens que sejamos inimigas, que sejamos rivais e competidoras entre si, para criar um ambiente de desunião e rivalidade. Isso enfraquece o coletivo. E aí é o que Exatamente. a Tainá tinha falado antes sobre o porquê do Vidas Negras importam, né? Essa noção de que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em determinada situação, pode-se dizer, Sim, muitas vezes à margem da sociedade, precisam sim de ações afirmativas e de apoios para efetivamente sim. terem as mesmas condições de competição até. Exatamente. Exatamente. E e as potencialidades estão todas guardadas, né? Se nós viermos com uma política pública ou com algo, ou com alguma iniciativa da sociedade, fazendo essa questão do empoderamento social de fato, olha o quanto de fruto a gente não vai colher, sabe? De desenvolvimento social, de tudo. Eu acho que a gente não tem nada a perder. Não temos nada a perder. Porque, na verdade, a gente desperdiça mesmo, né? A gente desperdiça vidas, a gente desperdiça potencialidades, como você falou, Exatamente. capacidades,
e a gente perde muitas vezes para a violência, para as drogas, enfim. A gente não Exatamente. usa toda essa capacidade, toda essa criatividade, né? Eu penso que o que nos Sim, faz tão ricos é essa multiculturalidade, né, Van? sim, E, sim, e eu penso exatamente. também que a falta de representatividade das mulheres nos espaços públicos, nos cargos de chefia, em especial Sim, também nos espaços de política também, é, fazem com que a gente acabe se afastando cada vez mais até das discussões, né? Porque são espaços de sim. homens brancos. É um espaço ainda onde eles dominam muito bem. Então, assim, é um espaço ainda que é, é- é- está sendo está sendo conquistado passo a passo pela mulher e ela tem que brigar com força lá, porque o machismo impera muito, muito, muito mesmo nos espaços de representação política. A Tainá Então a falou, mulher precisa muito caminhar, é muita caminhada ainda. sim. A Tainá falou aqui, eu já quero fazer uma live com as duas, aceitam? Vambora, né? Eu tô virando arroz de festa, né? Eu descobri que eu. Bom, Tá, eu sempre gostei de conversar muito, né? Sempre gostei de conversar com as pessoas, então, enfim, a gente usa esses espaços que a gente tem, né? sim, Eu comecei a ver que eu sim, tinha amigas que estavam dando aula de dança, tudo pela internet, né? E eu falei, meu Deus, o que sim. que eu vou fazer? A única coisa que eu sei fazer é isso, né? Compartilhar É conversar, conhecimento, conversar, compartilhar com. aprender, né? Exatamente. Para que coisa melhor do que a gente falar sobre desenvolvimento social, né? Claro, e E sustentabilidade, ambiental, com certeza, sustentabilidade. com certeza, com certeza. É, que mais, Van? Eu queria que você deixasse o seu recado final. E aí eu acho que eu já vou antecipar aí, porque já está nessa toada mesmo. Quando foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, eu fiz uma homenagem a Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena deputada federal do Brasil, ao Sim, Ailton Krenak, que é um indígena também, uma ao liderança Krenak. conhecida no mundo todo, e a Marina Silva, que tem uma história socioambiental fantástica. Sim, E eu sim. fiquei imensamente feliz porque eu recebi da Rede Sustentabilidade do Paraná o convite para fazer uma live com a Marina Silva sábado que vem, dia 20 Oh, às 18 horas. E então eu já estou oh, antecipando o convite aqui para todo mundo, depois eu vou divulgar, ótimo, mas é uma honra muito ótimo. grande, porque realmente É, as mulheres negras não conseguiram chegar nesse espaço e as que partiram exatamente. na luta, né? A Marina representa muito. Nossa, a Marina representa muito. É maravilhosa. É sem comentários. Sim. E, e, Eu acho essa, assim e, que é essa, e essa mulher fantástica, que é uma humanista, independente de qualquer coisa, é por isso que eu a admiro sim, tanto, né? Eu vou ter a alegria sim. de fazer uma live com ela. Está acabando o nosso tempo, mas eu não quero deixar de registrar uma coisa que o Roberto Corrêa está falando aqui, que eu acho muito importante. Roberto, muito obrigada pela sua participação. Ele está dizendo assim: eu posso discordar? Eu sou homem e não penso dessa forma, eu não sou exceção à regra. Quando a gente fala, e é o que eu falo sempre, eu tenho homens maravilhosos na minha vida, meu pai, meu marido, Sim, meus irmãos, mas quando a sim, gente fala disso, não é para gerar antipatia dos homens, muito pelo contrário, nós não temos que sim, viver em competição e em brigas de nenhuma forma, nenhum extremismo é bom, né? exatamente, Então eu acho importante exatamente, essa fala do Roberto, e eu agradeço porque é importante a gente frisar isso. A sororidade é sim, a união das mulheres, mas não é a união das mulheres contra os homens. Pelo contrário, é a união das exatamente, mulheres em prol de uma exatamente. sociedade mais justa ou menos injusta, Mas, multicultural e mais sustentável, né? Van, tá exatamente. acabando. Você quer deixar seu recado final aí, então, por favor? E muito obrigada, viu? Foi uma alegria falar com você. Obrigada, Ali. O meu Instagram, Vânia Acelera, eu também estou aqui representando como pré-candidata pela Rede Sustentabilidade Candidata a e prefeita? a Ah, vereadora, eu já queria que você fosse prefeita de Curitiba. Olha só que legal. e estamos aí na luta, né? E
a gente tem muita coisa para falar, é muita coisa mesmo, mas assim, o mais importante é isso. É que a gente está nos espaços de representação com muita alegria, muito esforço e vamos caminhando. E é isso mesmo, mulherada linda. Muito obrigada, Com viu, pela certeza. participação de vocês. Com certeza. O Roberto escreveu, concordo, conscientizar é o caminho. Que bom, gente. A ideia não é desunir. A ideia é sempre unir, Exatamente. que sempre que venham Exatamente. todas as pessoas que têm bom coração, não importa de que. Inclusive, eu já falei da Marina, agora vou falar dela de novo, né? Ela sempre fala: existem pessoas boas em todos os partidos, assim como existem pessoas boas em todas as profissões. Então, nós não podemos Sim, deixar que quem está fazendo coisa errada, quem faz coisa errada, tire o brilho, né? Da nossa alegria de viver, a nossa exatamente. alegria de lutar por um país melhor. Nós que somos multiculturais mesmo, e nós temos uma das maiores riquezas e biodiversidades do planeta. Então, nós temos que nos unir Exatamente. para defender esse nosso país lindo, gigante pela própria natureza, como eu escrevi ontem. A Valéria está dizendo, Sim, com certeza, é a luta em favor da união das mulheres e não contra os homens. Perfeito. Eu penso que com isso a gente pode encerrar com essa mensagem de positividade, de união, porque como eu falei no início, podemos. biológica e espiritualmente nós somos absolutamente todos iguais. O que nos difere é uma coisa aqui, Com outra ali, certeza. por fora, mas por dentro somos todos iguais. Van, gratidão. Com certeza, com Muito certeza. obrigada. E eu vou ficar na torcida por você, porque eu sei que você tem capacidade e potencialidade para representar todas as mulheres em Curitiba. E é isso. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada a todos que Por nada. participaram. Obrigada pelos comentários. E vamos em frente, né? Um beijo grande. Vamos em frente. Beijo. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Beijo.